Querida Irmandade, nestas noites que Deus prepara, estas festas gloriosas para nós, os irmãos sabem que não é em todo lugar, não é toda cidade que Deus prepara ordenações, mas aqui, uma capital, uma obra bonita. Eu, primeira vez de vir a Rondônia, estive com os irmãos desde sexta-feira ali por Ji-Paraná, passamos por Ariquemes, que viemos por terra, e estando aqui hoje também, eu estranhei, irmão, cheguei, faltava 20 minutos, não tinha ninguém na igreja, uma meia dúzia. Eu falei, mas não avisou a Irmandade que tem ordenação? Quando passou 10 minutos, olhei para trás, a igreja está cheia. Maravilha, estou contente de ver essa Irmandade no fervor. Glória a Deus, é bom sinal. Povo abençoado de Rondônia, irmão, gostei daqui. A gente conhece um pouquinho da obra de Deus por alguns países e também pelo Brasil, principalmente neste mês aqui, nesses 2 meses que Deus preparou. Irmãos, os irmãos sabem que tivemos a pandemia, e isto aborreceu bastante, mas tem coisas que é permissão de Deus, e com certeza nem tudo foi para pior, tem coisa que foi para melhor. Como porventura, nós como faríamos com esses cultos online? Nunca, mas não passava na cabeça de ninguém. Fechou as portas das igrejas, e Deus abriu a porta do entendimento de muitos servos. Vamos fazer o culto, e que benção, que alegria, que contentamento. E hoje com isto abriu, a igreja aqui está lotada, não cabe mais Irmandade, uma bela igreja desta, mas Deus prepara a transmissão online para muitos lares, alguém que não pode, outra cidade, outros estados, até em outro país onde tem um parente, está ouvindo a mesma coisa. Não é uma benção de Deus? Alguém ainda diz, mas está mudando, a obra está mudando. Não está mudando não, não mudou nada. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que precisamos é acompanhar a evolução do mundo. A doutrina não mexe. Não mexe. Irmãos, eu vou aproveitar a oportunidade, tratando-se de uma ordenação. Deus preparou, que nasci de pais crentes. Meu pai foi diácono, foi o primeiro diácono na cidade de Itapetininga, na região de Sorocaba, onde o irmão Hélio morou ali. Irmãos, ele conhece a minha família, e Deus deu para minha mãe 9 filhos, nos criou todos na graça. Dia 18 de setembro, eu completei 70 anos de idade. São 70 anos aqui dentro. Nesses corredores, eu aprendi a engatinhar e a andar. Aos 10 anos, por aí, ingressei na orquestra, sou músico até hoje. Louvado seja Deus, Deus preparou esposa, filhos, netos, já batizei os filhos, os netos, são músicos, as noras organistas, e estamos servindo a Deus na esperança da vida eterna. Dou graças a Deus, irmãos, que até os 28 anos de idade morei no Brasil. Não vou entrar em detalhes que vai muito longe. Aí no ano de 79, Deus me tirou do Brasil e me enviou para países que não tinham a obra de Deus segundo a fé e a doutrina da congregação. A graça de Deus, pelos anos 1909, 1910, Deus despertou alguns homens de Deus e enviou para as Américas, para o Brasil, Argentina, Chile, e anunciar o Evangelho, a graça de Deus,
foi falado da graça. Quando, irmãos, fala da graça, alguém imagina que a graça é só na congregação. Não vamos pensar isto. A graça está na congregação, mas, irmão, não é título de igreja que salva. Título de igreja para se registrar ela nas leis, cada país, cada igreja registra o que quer. Mas o que salva não é o título lá fora, o que salva é esse nome aqui dentro. Então, irmãos, um conselho muito bom que eu percebi também, que este estado tem muita gente que serve a Deus. A tua amiga, o teu vizinho, o teu familiar, que você sabe que ele é crente, de alguma denominação, porque o testemunho dele é veraz, serve a Deus. Trate com carinho. Se te chama de irmão, chama de irmão também. Conversa, termina, paz Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te acompanhe. Não podemos ser tão soberbos ou imaginar que Jesus Cristo é propriedade exclusiva da congregação cristã no Brasil. Deu para entender? E às vezes nós, não, mas na minha igreja não tem pastor, nós senta separado, nós ora de joelho. Isto são modos e costumes, é do jeito que Deus nos guiou. Outra coisa, hoje, por exemplo, vamos ordenar 2 anciães. Ancião, pastor, presbítero, bispo é a mesma coisa. Tem alguém que não conhecendo da Escritura e diz, não, mas na nossa igreja não tem pastor, pastor é Jesus Cristo, ele é o sumo pastor. Os irmãos que serão ordenados hoje, irmão Rosalino, irmão Elias, não tem o título de pastores, tem o título de ancião, mas ele tem que ter o dom de pastor. Senão ele não ajuda a rebanhar as ovelhas para o aprisco santo. Então, irmãos, é muito bom as irmãs tendo, e com certeza quantas, no caminho a gente vinha conversando isso com alguns irmãos, quantos amigos que vocês têm, vizinhos, que sabem que são crentes. Não é isto? Tratem com carinho, sejam amáveis. Se te convidar para orar, entra, faz uma oração a Deus. Ela não põe véu, você põe. Então, irmãos, isso é bonito. Temos que mostrar essa educação espiritual, essa humildade mas convida. Os irmãos, tem um exemplo que eu sempre uso. E por aqui, apesar de ser bastante quente, mas quem tem chácara, quem tem alguma casa de campo, normalmente tem um aparelhinho assim, com algumas florzinhas, que penduram na beira do telhado. Tem água, e ali vem os beija-flor a beber aquela aguinha, não vem? Vocês não fazem isso? Não é bonito? Agora eu vou fazer uma pergunta. O beija-flor vem ali beber a aguinha por causa daquela flor de plástica? Ou por causa da aguinha só que está ali? O que a irmã coloca no meio daquela aguinha para o beija-flor vir sempre ali? Um pouquinho de açúcar, um pouquinho de mel, é ou não é? Dá para nós pôr um pouquinho de mel nas nossas palavras? Dá para nós responder com carinho, oh, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te acompanhe. A boca do crente, irmão, sempre tem que ser adocicada por aquilo que é eterno.
Então, muitas das vezes a gente não trata os outros como deve tratar. E Deus prepara um culto hoje assim, de ordenação, toda a irmandade, estão vendo, porque até os servos que Deus levanta para o ministério, devem ser servos amorosos, sempre com um sorriso no rosto, contente, não assusta a irmandade. A irmandade tem prazer, tem confiança de chegar naquele servo. Ainda ontem ouvimos isso, uma ordenação ali em Ji-Paraná, alguns primeiros, antigos, que era muito radical, muito forte, mas hoje, graças a Deus, o Senhor está preparando uma irmandade que já entende mais bem as coisas, mais instruída, mais educada. Então, irmãos, a igreja não pode, nenhum servo tem o direito de, numa exortação ou em algum conselho, colocar alguém para fora. Aqui não é o teu lugar, pecador de morte, aqui não é lugar de defunto, jamais. Você não tem direito de pôr o véu, está cantando, não. A igreja é acolhedora, a igreja abraça. A missão dos servos de Deus é pregar o Evangelho, Cristo Jesus, o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade. Não põe ninguém para fora, não olha torto para ninguém, não levanta a tua cabeça. Não, irmão, nesta pandemia alguns foram embora. Ore para que Deus traga de volta. Se você sente falta de alguém ao teu lado, que dê aquela irmã, que dê aquela família, vai lá convidar, vai buscar ela, vem junto, vem congregar com nós, não perca o culto. Alguns costumes pegaram, veio a pandemia, alguns estão barbudos, e a gente olha torto. Por quê? Tenha prazer de ver o teu irmão do teu lado. E a obrigação nossa, dos servos de Deus, aqueles que o Senhor constituiu para estar no ministério, contente, alegre, não põe ninguém para fora, pregue Cristo crucificado, pregue o amor, pregue a ressurreição, pregue a bondade, pregue o perdão, e aí nós vamos levando o fraco, o abatido, o desesperado, o necessitado, o que dá trabalho, o que dá alegria. Senhor, a minha parte eu fiz, está todos aqui. Por lá dentro no céu não pertence a mim, não pertence a ancião nenhum, nem diácono, nem cooperador. Isto está na mão de Deus. Senhor, cheguei até aqui, viu, irmão Elias? É isto, continua assim. Irmão Rosalino era diácono, 10 anos de diácono. Agora o senhor, mas mudou, tem 2 orações? Não, Deus sabe por quê. A irmandade não está feliz? Deus não usa dele? Claro. Irmão Rosalino e os demais servos, que tem vários aqui, eu não conheço todos, e o irmão Adilson também, que é o diácono que o senhor vai ser ordenado hoje, que tem que fazer, Senhor, está aqui, eu trouxe tudo, tu pediu para mim pastorear o rebanho, está aqui agora, e por misericórdia me coloca junto com o teu povo. Deus deu a graça, no ano de 79, de sair e vir aqui para a América Central. E por 12 anos, Deus deu a graça de morar em países que não tinha a obra de Deus da congregação. Deus deu a graça de morar no Panamá,
depois morei na Costa Rica, que é um país vizinho, depois eu mudei para a Venezuela, no tempo muito bom. Eu morei nos anos 86 a 90 na Venezuela, era a época da riqueza, do ouro, da fartura. Depois de 12 anos, terminei a missão, voltei ao Brasil e Deus me mandou morar na cidade de Matão, próximo de Araraquara. Já fazem 31 anos, 31 com 12 que eu morei aqui, são 43 anos que Deus dá a graça de atender alguns países aqui na América Central. Todos eles Deus ajudou, inclusive tem os irmãos por aqui, os irmãos de Ji-Paraná, o irmão Oscar, a irmã Lourdinha, mas tem alguns familiares, esses irmãos, o Senhor enviou para a República de El Salvador, na América Central. E no ano, alguns irmãos conhecem eles, eu encontrei os familiares ali por Ji-Paraná, e no ano de 98, em agosto de 98, eles já estavam lá há 6 meses, quando Deus preparou de chegar, de encontrar uma sala de oração e atender o primeiro batismo, numa quarta-feira, 2h da tarde, no lago de Soyapango. Naquele primeiro batismo, o Senhor chamou 8 almas, e por ali iniciou a obra de Deus. Hoje esse irmão, depois pela necessidade da obra ali na Centro-América, ele mudou para Honduras, vive em Honduras, é cooperador em Ollantito, já tão próximo dos seus 80 anos, servindo a Deus, e tem sido muito útil na obra de Deus em esses países. Então, irmãos, Deus tem dado a graça de ver muitas obras que Deus está fazendo, inclusive em Belize. Em Belize é um país pequeno na América Central, que ainda ninguém da congregação foi lá para anunciar, mas Deus preparou, que já estivemos algumas vezes, há uns 5, 6 anos, que Deus preparou de encontrarmos um grupo de irmãos que servem a Deus na doutrina bem idêntica à nossa. Bonito grupo, muito bonito, não dá para entrar nos detalhes. Sentam separados, saúde a capaz de Deus, com ósculo santo, não tem salário, não tem comércio, não mistura com outras igrejas, são sozinho. As irmãs usam véu, só oram ajoelhado, é muito lindo, bonito. Estive já lá umas par de vezes, atendi culto, já participei do culto com eles. Eles vieram ao Brasil, viram a obra de Deus, ficaram maravilhados. E fora tem lá um outro nome de uma denominação que eles registraram, mas o irmão que cuida dali falou: irmão Valdir, pode mudar o nome. Eu falei: não precisa mudar esse nome aí, deixa assim. Dentro eles não tinham nada, cortina, bem arrumadinho. Quando eles vieram ao Brasil, olharam em nome do Senhor Jesus, falou: dá para nós pôr aqui? Dá. Levei o letreiro, está lá, agora está em nome do Senhor Jesus, em espanhol, no idioma deles, né? Está lá. E agora, nesta semana, agora dia 8, 3 irmãos ali de Matão e mais 2 servos vizinhos ali, estão levando os letreiros que vai na tribuna, que eles não tinham tribuna, eles não cantavam hinário que nem o nosso. Alguns corinhos que eles aprenderam em igrejas evangélicas. Quando eles viram o nosso hinário, uma irmãzinha falou: eu quero aprender a música. Veio em Matão, aprendeu órgão e violino em 90 dias. Voltou tocando, e agora os irmãos estão levando um órgão e alguns instrumentos para formar orquestra naquela nação. Irmãos, e a obra de Deus vem crescendo, cresceu muito. Por todos estes anos tivemos, porque isto aqui
É bíblico, desde o princípio, que Deus enviou esses irmãos em 1910, que chegou, todo mundo, toda a Irmandade conhece a história do irmão Luiz Franciscão, como chegou ao Brasil, foi parar em Santo Antônio da Platina. Eu tive lá esse ano, junto ao irmão Cláudio, em algumas reuniões em Santo Antônio da Platina, em Apucarana, e os irmãos me mostraram o lugar onde foi construída a primeira igrejinha. E aqui tem uma Irmandade forte do Paraná, que sabe também o rio ali, onde foi feito os primeiros batismos, que os irmãos me mostraram ali, é bonito. E os irmãos lembram, aproveitando que hoje é a ordenação de um diácono, os irmãos lembram, eu creio que aqui tem muitos irmãos que tem uma foto, que está na parede, que diz lá, primeira sala de oração em Santo Antônio da Platina, primeiro irmão chama Antônio Mascaro, o Felício Mascaro. Os irmãos sabem, os diáconos sabem que aquele irmão, no ano de 36, foi ordenado diácono. Aquele velhinho, sentado na porta daquela casinha de oração, ele foi diácono. E a obra de Deus, desde 1910, cresceu, anciães, cooperadores, mas desde 1910 até 1957, apenas foram ordenados 6 diáconos, até 57, agora. Eu nasci em 51, eu já tinha 6 anos, aí que começou. E a obra da piedade não iniciou pelos irmãos, iniciou pelas irmãs. Por isso que nós temos as irmãs da obra da piedade. Poderia dizer diaconisa, como tem as denominações, mas nós chamamos de irmã da obra da piedade. E o que aconteceu? Que no início da obra, no princípio, em São Paulo, todos ouvem falar do irmão Miguel Espina, irmão Romano, irmão Finote. E o primeiro diácono ordenado no Brás, em São Paulo, foi o irmão Januário Tete. Esse irmão, ele foi ordenado em 1916. Em 1916, a esposa dele e ela deu à luz uma filha, chama Rosalina. Essa irmã Rosalina foi criado com o pai, que foi ordenado diácono em 1916, fez 100 anos agora. E essa irmã Rosalina, morreu o pai, morreu a mãe, e ela não casou, solteira, e os irmãos, a congregação aí do Brás adotou ela, trouxe ela a morar dentro da igreja. Os mais velhos devem lembrar, e o Senhor recolheu ela com 103 anos, agora há pouquinho, 2019, o Senhor recolheu ela, com 103 anos, solteira, trabalhando na obra de Deus, lavando. Era uma irmã baixinha, irmão Sebastião, não sei se vocês lembram, era uma baixinha, andava de um pitotinho, cabeça bem branca, ela andava encurvadinha, andando por Brás ali, rapidinha, sempre sentei junto dela, ela contou algum início da obra de Deus, e ainda está viva hoje. A irmã Alzira, que é mãe dos irmãos Rama, Paulinho Rama da administração, Pedro Rama, que é ancião na bandeira, e João Rama, que é cooperador na Pompeia. Ela está viva ainda. O irmão Pedro tocava trombone, o Senhor já recolheu. Essa irmã está bem antiga, mas a mãe dela, ela fala, eu lembro, a mãe dela batizou no rio Tietê ali, pelo irmão Franciscão.
no início da obra. E quando as necessidades começaram a surgir, porque isto é claro, os pobres sempre o tendes no meio de vós. E as necessidades sempre aparecem. E que Deus preparava? Entre as irmãs, vendo as necessidades das irmãs, começaram a juntar um pouco de comida, alguns roupa, tínhamos ali, o irmão Miguel Espina tem uma indústria muito grande na rua do Hipódromo, próximo da congregação do Brás, hoje não tem mais, e ali as irmãs falaram com os irmãos que trabalhavam, olha, não joga mais fora esse resto de papelão, essas coisas. Era uma fábrica de papel muito grande, de cadernos. Então, ajuntavam todo o resto de papelão no reciclável e vendiam e traziam numa coletinha à parte que as irmãs faziam para atender os necessitados. Essa irmã que eu estou falando para os irmãos, mãe dos Rama, está viva ainda lá na Pompeia. E ela disse, irmão, minha mãe plantava uma horta aqui na Lapa. E uma vez por semana nós colhia o que Deus preparava, couve, chicória, alface, fazia os maços e nós levava toda terça-feira para a casa do irmão Miguel. Nós levava na casa do irmão Miguel, tinha uns irmãos que trabalhavam em algumas padarias, não, os pão velho não joga mais, não faz pudim, traziam tudo e ajuntavam comida, roupa, e as irmãs começaram a distribuir. O irmão Miguel, uma vez o irmão Franciscão vendo aquilo, o irmão Miguel falou, olha, isso aqui não está bom, fazendo isso aqui em casa, vamos fazer o seguinte, leva isto para a congregação do Brás. Arrumaram um salão e começaram, e Deus foi abençoando. Aí no ano de 57, o irmão Luiz Franciscão já não vinha mais ao Brasil, já estava no fim da vida. Então os irmãos falaram, olha, estamos preocupados, está crescendo muito esse movimento aqui, de ajudar a Irmandade, está dando a impressão de uma assistência social, isso não é bom, vamos ver como que nós fazemos. O irmão Franciscão não vem aqui, vamos nós para lá. E foi o irmão Miguel, o irmão Romano, o irmão Finote, os três anciãos viajaram para os Estados Unidos. Chegaram lá, falou, irmão Luiz Francisco, o irmão sabe, o irmão viu aquele movimento que começou já pelas irmãs, e nós estamos preocupados, que, olha, está crescendo muito aqui. Nós viemos aqui tomar uma posição do irmão, o que fazemos? Ele falou, tá bom, vamos orar a Deus. Passou uma noite, 2 noites, na terceira noite, no terceiro dia, o irmão Franciscão chamou os 3 servos, falaram, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar. Do assunto que os irmãos vieram me perguntar, eu busquei de Deus uma resposta. E olha, Deus me confirmou que isto aqui é da vontade de Deus. E este movimento vai ter um nome. Deus me mostrou, mas eu não quero fazer sozinho. Então vamos ajoelhar agora. Vamos buscar uma resposta de confirmação de Deus. Se Deus nos faz saber que isso aqui é da vontade de Deus, e como vai ser? Ajoelharam e buscaram a resposta de Deus, e Deus respondeu pelo Espírito Santo que era da vontade de Deus. Levantaram e ele falou, olha, isto a partir de hoje vai se chamar Ministério da Obra da Piedade. E as irmãs, os diáconos vão ajudar as irmãs. E as irmãs vão ajudar o diácono, porque o diácono sem as irmãs não faz nada. Pode ter as esposas, a tua esposa é da Obra da Piedade, irmão? Não, mas a irmã, está aí a irmã Michele, é isso, a irmã Michele, esposa do irmão Adilson. Onde está a irmã Michele? A irmã vai junto com ele nas visitas, viu, irmã? Acompanha o teu esposo.
Quando ele for com algum outro servo fazer alguma oração nas noites, nas madrugadas, aí é diferente. Mas quando ele for sair na visita, a irmã não é da piedade, mas a irmã carregará a metade da carga dele. Deus te ajudará, irmã Michele. Vai junto com ele. Não é porque a irmã é esposa do diácono que vai dar ordem para as irmãs. A irmã vai na humildade e na simplicidade, mas Deus te ajudará. E quando a irmã vê ele triste, preocupado, ora por ele, ajuda ele. E assim também a irmã Marineide, está aí a irmã Marineide, esposa do irmão Rosalino. Bom, o irmão Rosalino, a irmã é da piedade? A irmã da piedade. O irmão Rosalino era diácono, tantos anos. Agora o Senhor tirou ele da mesa e ele vai repartir a palavra. Vai repartir a palavra. Mas todo ancião tem que ter a piedade. Todo cooperador, toda irmandade. E tem irmãos, e outra, aqui tem tantos irmãos. É verdade, é o irmão Adilson, eu não sei, não perguntei nem o que ele faz, se ele tem condição, se não tem, mas o Senhor achou nele condição espiritual para ser um diácono. Glória a Deus, era músico até agora, trabalhava na administração, mas quanta irmandade tem aqui, quantos servos abençoados por Deus. Irmão, o carro dele sem gasolina não anda. Se você de vez em quando falar, irmão, daqui que eu vou encher o tanque do teu carro para você atender a obra de Deus, você está fazendo uma caridade para ele e para a obra. Os demais servos vão atender reunião de mocidade, ensaio regional, santa ceia. Os irmãos que têm condição e não está no ministério, pode chegar nele, irmão. Se precisar de um motorista, conta comigo. O dia que o irmão precisar, o irmão não precisa ter carro, pode vir aqui que eu levo, eu carrego. Onde o irmão precisar, eu levo o irmão. Isso é repartir a caridade e a benção de Deus junto com a irmandade. Eu escutei uma coisa bonita que gostei, e parece que nesse Rondônia a coisa, né? O irmão tem padaria, por que eu vou comprar o pão na padaria de um estranho? Eu vou comprar pão na padaria do meu irmão. Um irmão tem mercado, eu vou comprar a comida no mercado do meu irmão. Não é? Eu tenho açougue, outro tem farmácia, cada um, a irmandade está no comércio mecânico. Por que eu vou no estranho? Eu vou no meu irmão. O lucro que eu tô, o lucro que eu estou dando para ele, onde ele vai gastar o dinheiro, onde ele vai aplicar? Não é na obra de Deus? Irmão, isto é lindo, isto é bonito, isto é prazeroso. Então, naquela noite lá, levantaram de lá, tomaram o avião de volta, vieram para o Brasil, e em 1957 iniciou a obra da piedade como ministério. A partir daí vem vindo, irmãos, e até esse ano passado, eu creio que nós já estamos aproximando de uns 7.000 diáconos, ou 6.000, e os anciãos está entre 4 e 5. Verdade que o Senhor recolheu muitos durante a pandemia, alguns pararam, mas este ano o Senhor nos abençoou. No dia 12 e 13 de setembro, Deus preparou que foram ordenados, foi orado, só no estado de São Paulo, para 345 novos servos. O Senhor preparou 125 anciães no interior, 86 na capital, 203 anciães no estado de São Paulo e 345 diáconos. 548 só no estado de São Paulo. E aí Deus preparou o que foi feito em todos os estados. Deus deu a graça, eu estive no Mato Grosso, estive no Rio Grande do Sul,
em algumas orações. Irmãos, no Rio Grande do Sul, Deus preparou, foi orado para 37 anciães e diácono. Eu estive aqui também em Roraima, no território de Roraima, em Boa Vista. Também em Roraima, Deus preparou, eu não recordo mais, irmãos. E anteontem, estive com os irmãos, alguns servos daqui também estavam presentes, para Rondônia. Deus confirmou 17 novos anciães e 33 novos diáconos, um total de 50 servos para Rondônia. Deus preparou 50 novos servos para Rondônia. Dá um glória, irmão, pode dar. Não é para nós ficar contentes. E Deus preparou quantos aqui para Porto Velho, total, quem sabe quantos foram? Porto Velho. Eles vão fazer a conta ainda. Eu não sou daqui, eu não sei. Mas Deus prepara aqui. Deixa ler o total que eu tenho em mãos. De anciães que Deus preparou neste ano, está faltando um estado. Maranhão não foi orado ainda. Só. Deus preparou anciães até ontem. 578 novos anciães. Entre esses 578, tem 17 de Rondônia. E Deus preparou 928 diáconos. E entre esses diáconos tem 33 de Rondônia. Já o Senhor preparou para o Brasil, neste ano, 1.506 novos anciãos e diáconos. 4 anciãos e um diácono, só um. Tá bom. Olha aí, tá vendo? 2 diáconos e 4 anciãos para Rondônia. Glória a Deus. Para Porto Velho. Rondônia foi 50. Número redondo para vocês não esquecerem. E fora isto, no exterior, o Senhor preparou anciães e diáconos para a Áustria, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Ilhas Fiji, Inglaterra, Itália, Paraguai, Portugal e Suíça. O Senhor preparou no exterior 19 anciãos, 29 diáconos, total de 48. Na próxima terça-feira, dia 30, eu viajo para a Venezuela com mais 3 servos, aonde será orado para novos obreiros naquela nação também. Então, irmãos, vou estar uns 14 dias com aquela irmandade para a reunião e também algumas ordenações aqui naquele país. Então, irmãos, no meio desses irmãos, sobe aqui em cima agora, por favor. Vem aqui, irmão Rosalino. Sobe aqui também, irmão Elias. E irmão Adilson, sobe aqui também. O Adilson está muito chorão. Está com medo, não pode. Mas, irmãos, é bonito, é glorioso. São 50 novos servos para esse estado. Mas, irmãos, ministério é bonito hoje, essa festa. Mas ministério, irmãos, não é glória. Ministério é sofrimento, é entrega, é vestir a camisa e dizer: eu sou um servo de Deus. A irmandade, orem por eles e eles orarão pela irmandade. Se os irmãos forem procurar defeito nos 3 em mim, qualquer um de nós vai encontrar muito. Mas se eles forem um bom trabalhador, lutador, esforçado e diácono bom, e outra coisa, diácono, irmão Rosalino, irmão Adilson é o último ali, né? O irmão Adilson tem 57 anos. O irmão Rosalino
que era o diácono, tem 46, e o irmão Elias tem 42, que era o cooperador de jovens. Está novo ainda, dá para andar bastante, é bom que ele é novo. Sendo novo vai ficar velho. Agora quem é velho nunca vai ficar velho, né, irmão? Mas ontem ainda, irmão Cláudio ordenou um irmão ali, 49 anos de cooperador, ele já está bem acabadinho, coitado. Mas vamos orar por ele, foi ordenado ancião ontem, mas não aproveita muito. Mas esses irmãos aqui tem muita lenha para queimar, né, irmão? Tem que servir a Deus. E sejam bons servos, sejam bons, sejam amados. E outra, são novos de ordenado, mas um irmão Rosalino, por exemplo, que já tem 10 anos como diácono, não é para esperar, não, é para trabalhar, viu, irmão? É para andar na obra, para ajudar. Nesse Rondônia que é grande, quanta linha, não sei quantas linhas que tem de igreja por aí, tem tanto lugar esperando um servo para chegar. Um diácono, viu, irmão, o irmão Adilson? Um diácono também, onde o irmão for para algum bairrinho, algum lugar aí que chega, que às vezes o ancião só vai lá para atender a Santa Ceia, a irmandade, Deus preparou um servo, glória a Deus, o irmão vai, eu sou diácono, fui ordenado para trabalhar na obra. Se Deus te der a palavra, não encolhe, serve a Deus, não tem problema. É lógico, aqui sobra, aqui não precisa, mas chegou num cantinho de mato, lá no pé da roça, num lugar longe, nesse montão de linha, que de vez em quando passa um servo, não é uma alegria? O irmão foi lá, levou algum atendimento, fica para congregar de noite, o cooperador está lá, o ano inteiro, o mês inteiro, chegou um diácono, não, irmão, não é o meu lugar, o teu lugar é servir a Deus aonde Deus te mandar. É isso aí. Não encolhe, não encolhe. Claro que para pegar uma Santa Ceia o irmão espera mais um ano, ver como é, certo? Batismo também espera para ver como é. Mas daqui 2, 3 batismos para o ano que vem, põe para trabalhar esses irmãos. Roda, não... mas respeita todos, mas respeite e obedeça o dom que Deus te colocou em ti, e sirvam a Deus. E outra coisa, não fica parado em casa, viu, irmã Marineide, irmã Denilda e irmã Michele? Talvez a irmã não dá para ir no culto à noite, meu velho, a roupinha tua está aqui em cima da cama já, ó. Toma um banho, depois a hora que você voltar você janta, corre que dá tempo de você ir congregar, manda ele naquele bairro lá, mas eu não atendo aqui. O irmão atende a obra de Deus aonde Deus tem enviado. É isso aí, tem um bairro, tem um lugar, ele tem a igreja dele que não deve faltar, mas uma noite que não tem compromisso nas igrejas que o irmão atende, lembrei daquele bairro, lá longe, pegou no relatório, tem culto lá hoje, deixa eu congregar com meu companheiro naquele bairro, a irmandade vai ficar contente. Sejam companheiros, sejam visitador. Quem faz visita, recebe visita. Não é assim? Se não faz, não vai. Mas, irmão, sirvam a Deus com toda alegria, com todo prazer, que o Senhor nunca deixará vocês sozinhos. E outra coisa, aqui os irmãos conhecem bem o que é poço. Aí, lembrei do poço. Eu contei uma maravilha uma vez da minha irmã que caiu no poço, vocês lembram? Mas não vai dar tempo de contar hoje. O irmão Hélio conhece a minha irmã. Ela tinha 3 anos, numa quarta-feira, que ela caiu dentro de um poço de 12,5 metros. Nós já estava pronto para ir para a igreja, e Deus tirou ela do poço. Hoje ela está viva, servindo a Deus na obra da piedade em Sorocaba. Mas aí a gente vai vir um outro dia para contar algumas obras. Mas, irmãos, nessa linhagem que Deus estava dando, não é com isso que os irmãos vão sair correndo. Outra coisa, aproveitar que hoje é o dia. O irmão veio de Minas, não é, o irmão Elias? Você é mineiro, só volta para Minas se Deus te mandar. O teu lugar é Rondônia.
Por quê? Os irmãos viram ele, o Senhor mostrou, chamou ele para ancião. Agora, que eu sou mineiro, que estou com vontade de comer queijo, eu tenho que... Não, come queijo de Rondônia, fica aqui. Não deixe ele voltar, não. O Senhor chamou ele para ficar aqui em Rondônia. Tem muito serviço na obra de Deus. Certo, irmão Elias? E sirvam a Deus com alegria mesmo, trabalhem contente. E não é porque o irmão foi lá naquele bairro, chega lá, tem que fazer tudo. Você pode chegar, ficar sentado junto, mas um companheiro vê você chegar, oh, que alegria, Deus te dá uma oração, Deus te dá a palavra, está junto ali, só de estar junto. Irmãos, cooperadores e cooperador de jovem, o ministério, nós não devemos ficar só na nossa igreja, nós devemos congregar na igreja do nosso vizinho, viu? Juntos, andar, mostrar, tenha prazer, porque a coisa mais triste, o irmão está sozinho, sentado. Que alegria quando chega um servo. Não é porque o irmão vai, que o irmão tem que atender o culto e mostrar, não. E não precisa mostrar nada. E outra coisa, não imita ninguém. Seja autêntico. O irmão Rosalino é o Rosalino de sempre. Ah, mas eu era diácono, agora eu sou ancião, mas eu sou Rosalino. Não precisa imitar ninguém. Imitem a Cristo. Então, irmãos,